Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Rubenal e você está no mais novo programa da Igreja Presbiteriana de Cidade de Carvalho, o programa Vivendo da Palavra. Um programa que tem como objetivo trazer temas das Sagradas Escrituras e mostrar como esses temas se aplicam na vida e no cotidiano do povo de Deus. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante: Igreja Essencial. E para falarmos sobre esse tema, ao meu lado está o Samuel Borges. Samuel? Olá, meu nome é Samuel Borges, congrego na Igreja Presbiteriana de Carvalho e fui eleito presbítero no ano passado. É isso aí, o Samuel então é um presbítero da nossa igreja e estará conosco falando então desse tema tão importante, né? Com certeza. Igreja Essencial. Eu gostaria então já de pedir para o presbítero ler um texto das Sagradas Escrituras relacionado a esse tema tão importante. Sim, o texto é Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25, que diz o seguinte: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos De de congregar. Samuel, presbítero. Ixi, eu vou chamar ele de presbítero, é melhor, né? Ah, não, me chama de Samuel. É? Eu não consigo entender. Quando alguém fala presbítero, eu não sei que sou eu. Então tá. Samuel, então, diante das circunstâncias da pandemia, como você já citou, das dificuldades que nós estamos enfrentando, qual foi o papel da tecnologia? Porque teve um papel, né? A gente não pode demonizar também a tecnologia porque ela teve o seu papel. Como que você enxerga isso? A tecnologia, ela já estava ajudando aos poucos, né? Exato. Ela já ajuda para evangelizar as redes sociais, tudo, propagar o evangelho. Eu Mas mesmo vim para a igreja presbiteriana por causa da tecnologia, eu né? também, eu também. Pregações aí Eu dos também. pastores reformados, né, e tudo É. mais. Não, a tecnologia, ela tem a sua função, como qualquer outra coisa. Ela tem a sua função. E na pandemia, nossa, ela ajudou muito, né? Ela ajudou demais, porque foi o meio, né, pelo qual a mensagem era transmitida ao Verdade. povo. Embora não tivemos aquele ajuntamento, né, que é maravilhoso estar com os irmãos, Que é essencial. que é essencial, né, Boa. que é essencial, mas ela contribuiu muito e continua contribuindo, porque é a forma de poder estar reunido com os irmãos. Mesmo à distância, né? É. Nós estamos fazendo esse programa baseado também num livro que saiu no final de 2021, chamado Igreja Essencial, de John Lima e Coley Hassel, se eu não me engano. No livro, o prefácio é feito pelo pastor batista Jonas Madureira. Ele diz que, olha só, palavras dele: ora, as tecnologias são como os remédios, podem tanto nos salvar quanto nos matar. Nos matar. Como assim? É o que eu acabei de falar. Quando você usa alguma coisa de forma inadequada, ou você substitui por algo Exatamente. que realmente porque, por exemplo, no prefácio do Jonas, ele fala que a foto da esposa dele não é a esposa dele. Então ele beijar a foto da esposa não é beijar a esposa. Exatamente. Então tem algo diferente na essência da coisa. Porque a foto, quando nós estudamos linguagem ou linguística, ela aponta para alguma coisa, mas ela não é alguma coisa. O culto online, ele não é um culto, né? Ele é um tipo. Ele não chega a ser aquilo realmente. Exato. Então, você se beneficia de algumas coisas, mas eu não posso falar que aquilo ali é um meio de graça. Eu acho que trocar as experiências reais por experiências virtuais é cair num erro gigantesco, né? Sim. É o que ele diz no livro. A foto da esposa, o encontro por Google Meet, pelo Sim. Zoom, ele ajuda em um certo ponto, mas não substitui. Não substitui. A foto, quando eu estou distante da minha esposa, seja a trabalho, em viagens e assim por diante, a foto, a videoconferência ajuda. Mas seria muito estranho quando eu voltasse de viagem, voltasse das minhas obrigações, ao lado da minha esposa, ficasse somente com a foto dela. E isso também entra num contexto que nós já vivemos, só que agora entrou na igreja. Que é sempre assim, começa lá fora e entra pra cá.
O contexto é o seguinte, tá? Eu, você e mais uma pessoa na mesa, e os três conversando pelo celular. Ou seja, substituiu, não é a mesma coisa. Exatamente, É o exatamente. que o Jonas fala, ele fala assim, ó, a foto, enquanto foto, e minha esposa longe, ela tem a sua função. Mas ela perde o brilho quando... É a mesma coisa se nós pegarmos os sacrifícios do Antigo Testamento, todos aqueles rituais. Não faz sentido hoje você ter Quando aquilo. aparece o Cristo. Porque não é, aquilo ali era uma sombra. Quando tem o ser, não faz sentido você... Agora, vamos colocar sobre a mesa uma questão muito importante. Ah, durante a pandemia, houve aqueles, ou melhor, existiram aqueles pastores que criticavam, e ainda criticam, a transmissão dos cultos online. E há aqueles que parece que superestimam os cultos online, né? Diante dessa questão, dessa dicotomia entre odiar e amar, o que fazer? Como que a gente lida com isso? Né? É uma questão delicada. E é uma questão de sabedoria, né? Eu gosto muito da parte da nossa confissão de Westminster, a confissão da Igreja Presbiteriana, que ela fala o seguinte, que as doutrinas, elas são claras. E quando elas não são, aí entra a parte da sabedoria. Exato. Ou seja, como aplicar isso na vida? É como nós acabamos de conversarmos, né? O culto, para alguns chegavam e falavam assim, não presta. Outros, até hoje, é como se fala, não precisa nem ficar em casa. Pode assistir da sua casa. Não, calma, também não é assim. Tudo tem o seu equilíbrio. É que também houve essa, como posso dizer, essa dificuldade, ou até mesmo esse erro de confundir o culto público com a transmissão de um culto público. Com certeza. Né? Eu assistir um culto da minha casa não é a mesma coisa de cultuar a Deus no meio do corpo de Cristo. E ainda mais tem gente que come, né? Exato. Você fica comendo durante o filho passa, chora, troca de canal, fala, tá meio monótono, não tá legal o som, tem muitas questões. E que impede o cumprimento de Hebreus, capítulo 10, verso 25, sim, de certeza. congregar. Então, o livro, ele traz uma questão muito importante, que um cristão divorciado longe da igreja é um cristão com problema. É um cristão que falta algo. E isso mesmo já era... Que é o movimento, né, dos desigrejados. Exato. São pessoas que acham que não devem congregar porque vê que a igreja de hoje foi contaminada e não é a igreja pura de Jesus. E eu vejo assim, que no fundo há sempre da questão dos desigrejados, há uma questão de egoísmo. Sim. E de prepotência, de autossuficiência, sabe? De eu me basto, eu sou melhor do que aqueles. Na igreja há muita falsidade, como se ele não fosse. Há muitos pecadores, como se ele não fosse. Eu gosto de um pastor que ele falou assim, ó. Ele falou, aplica isso que você acabou de falar, né? Esse problema em todas as áreas da sua vida. A igreja tem problema, não vai mais pra lá. O serviço também, então não vai mais. Boa. Qualquer lugar da sua vida não vai mais, porque sempre vai ter problema. Exato. Mas além desse problema de soberba, né, que eu concordo contigo, também tem não entender o que é uma igreja, né? Exatamente. É aí que entra a questão. Porque o tema do livro, que é a igreja essencial, não fala que a igreja é importante. Eu não posso falar que a comida é importante. A comida é essencial, ela não é importante. Até uma coisa que ele comenta, né, nos capítulos posteriores, é confundir o importante com o fundamental, né? Exatamente. Porque é essência. Tipo, é essência. Sem aquilo não tem vida. Não... Engraçado. Agora falando sobre o cenário atual. Falamos agora da tecnologia, como ela contribuiu e confundiu a cabeça de muitos crentes, né? Falando do cenário atual, né, já que você levantou essa questão. Existiram muitos crentes que lutaram contra a questão do culto, né, de ter ou não o culto. Parece que a farmácia era essencial, os hospitais essenciais, tranquilo, Sim. O trabalho essencial, mas o culto não é essencial. Eu falei, como assim crentes lavados pelo sangue de Cristo, comprados pelo nosso Redentor, dizendo que o culto não era essencial? A pergunta é, o que aconteceu? Acho que o grande problema é quem determina o que é essencial. Porque também tem isso. Né? Quem determina o que é
que é bom, que é verdadeiro, é o próprio Deus. E Deus fala que é essencial. Exato. E estudos mostram que realmente pessoas precisavam estar com as outras nesse momento. Porque nós sabemos que o contexto em que nós vivemos de suicídio é muito grande. É Sim, muito. sim. É muito. Se você for nas universidades hoje, eu presenciei isso em sala de aula. Em sala de aula eu presenciei isso. A minha professora, ela falou assim, gente, não tem certo, é certo e errado. Não existe isso. E no final da aula, sabe o que ela me falou? Samuel, sabe o que eu vejo com os jovens? Que eles não têm uma religião. E por não terem uma religião, eles não sabem o que fazem. Eles não têm Perdidos. fundamento. Eles se Perdidos. matam. Perdidos. Porque o homem precisa de se apoiar. Só que eu concordei com ela em partes, claro que em partes. Uhum. Mas você vê que ela fala que não tem Falta certo, algo. errado. Tá. Uhum. Então, na cabeça dela, ter uma religião é essencial. É. Embora eu não concorde Sim. com a forma como ela expõe, que na visão cristã só existe uma religião verdadeira. O resto é cópia. Porque você perde o referencial de um absoluto, tudo é válido. Sim, Não há sentido, não há esperança. sim. E isso entra no que você acabou de falar. Quem falou que a igreja não é essencial? As pessoas precisavam de igreja assim. Não, assim, ô Samuel, eu esperava isso do mundo. Não, sim. Eu esperava. Quando os governos e várias entidades do Estado disseram igreja tem que fechar, eu falei, isso é de se esperar de ímpios. Mas quando crentes se levantaram com essa bandeira, eu temi. Né? Corte, é pra cortar essa parte, tá, Eric? Só pra falar um negócio. Vê se o seu microfone tá pegando aí. Se tá... Isso. Tá certo? Tá lá de dentro, não sei se tá... Será que tá pegando? Tá? Tá, som. pra não O ficar- Ed é muito legal, som. O Ed é Tá. muito legal. Então, Bora. Então, quando os crentes levantaram essa bandeira, esse tipo de bandeira, eu de fato perguntei, será que nós perdemos a visão bíblica do que significa o ajuntamento, sabe? A igreja não é um centro de ajuda, Não. a igreja não é um centro de pessoas mais velhas que gostam de músicas antigas, como diz o autor, que se reúnem em volta de um livro antigo. A igreja não é um treinamento de coaching espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Sim. É aqui que Deus ordena a sua bênção, é aqui que pessoas são curadas, é aqui que pessoas são transformadas. É aqui que nós recebemos o pão da vida. Perder essa perspectiva é cair nas profundezas do desespero. Com certeza. E, como você falou, um dos meios de graça é a comunhão, né? Meios de graça, para quem não sabe, é um meio pelo qual Deus transmite a sua graça. Então, eu gosto muito do exemplo do jardim, né? Eu preciso lavar o meu quintal, o meu jardim. Só que para lavar, eu preciso de uma mangueira. A água que é A mangueira é o meio. é o meio, entende? Exatamente. Então, a mangueira seria a comunhão, a palavra, a oração, porque através dessas coisas Deus transmite graça para Exato. nós. Então, ficar sem congregar é horrível. Então, aí nós entramos no contexto da igreja. A pergunta é, será que a pandemia ela nos separou? Ou existiram outros fatores? Os autores do livro, eles nos ajudam a enxergar outras questões. Por exemplo, a questão da pandemia. Beleza, distanciamento social, fecha a igreja, abre a igreja, é somente online e assim por diante. Isso já nos afastou. Tudo bem. Mas existiram também questões como debate de é lícito ou não usar máscara? É lícito ou não me vacinar? Vacinar os meus filhos? Qual candidato apoiar nessas eleições que terão agora? Sabe, questões que ajudaram a distanciar cada vez mais o povo de Deus. Sim. E o que isso traz, na minha perspectiva, e concordando aqui com os autores, é o enfraquecimento do povo de Deus assombrador, sabe, assustador. Você não vê no povo que foi comprado por Cristo força para se levantar dessa circunstância. Sim. E muito isso parte de uma falsa compreensão do que é a igreja. Sim. Né? Essa essencialidade. Então, como que você enxerga essa questão dessas divisões e como voltar a ter esses laços?
Antes da pandemia mesmo, você percebe que a tecnologia, voltando, porque não tem como... Porque a tecnologia tá, né? Ela tá em nossa conversa pressuposto lá, Sim, né? sim. A tecnologia, ela é uma benção. Ela é uma benção, né? Nós já brincamos com isso, né? Que estrutura e direção, a estrutura é boa, mas a direção quem dá somos nós. A tecnologia, ela é uma benção e ela ajudou muito. O problema é que ela tornou as pessoas mais individuais ainda. E isso antes da pandemia. Pode ver que os jovens hoje, na nossa época, na época de infância, né? Se falar nossa época, nós morremos. Não. Na nossa época, nós brincávamos na rua, estávamos juntos, era legal aquele... Vamos lá, galera. Hoje em dia não. Tem vários jogos que substituem, né? Não, o celular já é o mundo, né? Eu gosto... Essa nossa conversa parece muito... o mito, né, da caverna de Platão, e parece que as pessoas elas ficam olhando apenas para a sombra e não sabem o que é real. Sabe, as pessoas elas não têm a noção daquilo que é e que não é real. Então as pessoas se tornaram mais individuais ainda. Aí entra o que você acabou de falar, em quem votar, em quem não votar. E as pessoas parecem que estão não parece mais que somos irmãos, porque isso tem uma força na Bíblia. E questões como Trindade, Cristo, sim, não, né? As grandes doutrinas da fé que nos unia, parece que essa união tem sido solapada por questões menores, como política e essas outras questões. E entendendo essas, que são essenciais, você tem uma boa base, essas daí se tornam questões fáceis de Isso, e é o que o autor trabalha no livro. Quando ele adentrou a igreja pela primeira vez, provavelmente o Jonathan Leeman, ele percebeu que as pessoas tratavam coisas que o mundo trata como fundamentais, né, como questões fundamentais, como questões importantes, mas não fundamentais. Por exemplo, a própria política. Ele percebia que na igreja existia essa preocupação entre os jovens. Olha, a pessoa vai concorrer pelo Senado, está acontecendo isso e tal, e tal, e tal. Legal, nós estamos no mundo. Nós não estamos fora do mundo. Sim, com certeza. Temos essas questões para lidar. Mas era possível haver uma divergência saudável que não atrapalharia a minha vida com a igreja, com a comunidade. Eu não deixaria de ser quem eu sou por causa das minhas preferências políticas. E eu não deixaria isso atrapalhar o meu relacionamento com os meus irmãos. Porque isso é coisa do mundo. Exatamente. Não é uma coisa fundamental. Se você perceber, por exemplo, o marxismo em si, ele divide todo mundo. Todo mundo. É negro, mulher, hétero, homo, ele divide todo mundo. A igreja ela tem o poder de unir. Né? Claro, não é unir cegamente. Tipo, não tô nem aí quem você é. Não. Tem uma frase que eu achei legal, que ele fala assim, que a igreja condena tudo, mas perdoa todo mundo. O mundo é o contrário, né? O mundo, ele aceita tudo, mas não perdoa ninguém. Exato. E realmente, o mundo não perdoa. O mundo como eu posso dizer, ele só espera um pouquinho para te destruir. Aí entra a cultura do cancelamento, né? Então, e a mesma pessoa que cancela, né, ou cancelou, depois ela é cancelada, né? E diz que aceita todos, né? Tipo, um ataque, mas sabemos que é mentira. Igual tem um pastor que fala, essas pessoas que ficam falando que ama todo mundo, não ama ninguém. É mentira, não é nem assim mesmo. Né? Mas nessa parte que você falou, eu sou candidato A, você é candidato B, pronto, o Daniel não é mais meu irmão. Não, a igreja, ela tem... o legal da igreja é que ela é como se fosse um mundo alternativo. É onde o que nos une é Jesus Cristo. Então, quando tem uma diferença, essa diferença, como você falou, não tem que ser essencial, importante. Não, ele é B, nem conversou. Não, ele é irmão, ele é cristão. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele tem um pensamento que na minha visão é errado, mas eu tenho que amá-lo, tenho que respeitá-lo. E quem sabe, se ele estiver errado realmente, eu posso convencê-lo da verdade. Aí que vai entrar aquela questão. Né? A gente está pontuando questões difíceis da igreja. Sim. Diferenças políticas, diferenças de opinião, amizade, desamizades, né, ou inimizades, melhor dizendo, questões de conflito. Existe tudo isso no povo de Deus? Existe. Então por que eu devo voltar para a igreja? Porque eu tenho que abandonar, às vezes, um culto online, que eu escolho o que eu quero ouvir, Samuel. Olha, eu escolho o pregador e a pregação. Olha, eu posso escolher lá uma playlist. Eu quero ouvir hoje um sermão no Salmo 100.
né? Vamos ver se o Augustus tem. Se o Augustus tiver, tem o Hernandes. E assim por diante, sabe? Então, por que voltar, sabe? A grande pergunta que a gente tem que responder para o nosso público e que muitos podem estar fazendo nesse exato momento é: Daniel, por que a igreja é essencial? E eu acredito que para responder esse tipo de pergunta, nós devemos começar definindo o que é a igreja, de acordo com a palavra de Deus. Sim. Né? De acordo com a palavra de Deus. E por isso, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Efésios 5, versos 25 a 27. Que diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, a primeira definição que o autor traz, de acordo com a palavra de Deus, é que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Cristo, ele morre não apenas por indivíduos, mas no aspecto coletivo. Sim. Ele morre pela igreja, é pelo seu povo. E Paulo compara o relacionamento de Cristo com a igreja com o próprio casamento. Sim. Uma relação de amor, de entrega. E você falando sobre isso, o Mauro Meister comentando sobre o livro, ele fala que os 10 mandamentos é o contrato de amor, de casamento. Onde a primeiro é amará a Deus acima de todas as coisas. E não terá outros deuses. Não terá outros deuses, não terá outros maridos. Exatamente. Que se você perceber, analisar o Antigo Testamento, é Deus chamando uma esposa para si, porque a Bíblia é progressiva. Então nós entendemos que a metáfora, né, a linguagem também é para o povo. Sim, até porque a idolatria, o contexto de Jeremias, Ezequiel, ela é retratada como adultério. Entende? Então, e nunca é individual. Isso. Nunca é individual. É sempre coletivo. É sempre coletivo. Então, entender que a igreja é o corpo é a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, é fundamental para a gente entender que nós somos alvo do amor de Deus, do amor sacrificial de Cristo. Jesus não morreu apenas por você isoladamente, falar: nossa, eu sou especial, eu posso ficar em casa e eu sou a igreja. Não. A igreja é o povo de Deus. Mas num segundo momento, além de ele dizer que a igreja é a menina dos olhos de Deus, ele vai dizer também que a igreja é o corpo de Cristo. E para se basear, ele vai ler 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Você pode ler para nós, por favor? Capítulo 12, 27. Isso. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Somente até aí. Olha, o verso 27. Vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. É interessante que ele coloca que, às vezes, nós deixamos de ir para a igreja por conta de inimizades, de questões menores, e perdemos de vista a grandiosidade de pertencer ao corpo de Cristo. Sim. E o interessante desse capítulo 12, que se você entende a igreja como essas pessoas entendem, como algo individual, perde o sentido total. Total, porque o objetivo aqui é mostrar que todos têm dons. Uns não são tão chamativos como os outros, não são tão grandiosos, evidenciais. Mas todos Deus são importantes. Exato. E nós somos lapidados, né? Imagine aqui, ó, ele falou assim: um estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Aí eu sou apóstolo da minha casa. O Daniel é o profeta da casa dele. Não. Ele tá olhando num contexto de ajuntamento. Exatamente. Aqui, ó, na hora que ele vai fazer o 1 Coríntios 14, só para reforçar o que nós estamos falando, ele fala o seguinte. Qual versículo? 1 Coríntios 14, versículo 26. Ele diz o seguinte: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, uns têm salmo, outro doutrina,
Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, quando reunir. Ou seja, só tem o dom, essas habilidades, essa graça de Deus só tem sentido quando tem reunião. Exato. Entende? Quando tem congregação. Quando não tem, perde foco. É interessante que ele coloca uma coisa no livro, que é quando nós somos chamados à igreja e a congregar com pessoas que às vezes nós não gostamos, é Deus nos ensinando o que é o amor. Sim. Que vai além dos meus gostos pessoais, né? Que vai além. É aquilo que eu já ouvi de certo pregador. Ame pessoas difíceis, porque foi a única maneira que Deus arrumou para te amar. E se você usando essa linguagem, a maior antítese de todas é criador e criatura. Nós somos completamente opostos a Deus. Claro, nós somos a imagem de Deus, né? Mas somos caídos, né? Caídos e redimidos por Cristo. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que Ele se entregou por nós, deu sua vida por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Não é quando era bonzinho, ia para a igreja, orava 30 minutos. Não. Quando nós éramos caídos, perversos. Porque a Bíblia diz que nós não gostamos de Deus, não podemos agradá-lo de forma alguma. E dessa forma, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Nossa, mesmo agora, nós sendo seus inimigos. Agora, só porque o Daniel pensa diferente alguma coisa, pronto, é meu inimigo para sempre. Não. Se Deus, que é o ser totalmente transcendente, absoluto, amou pecadores como nós, perfeito, não falha, Deus não falha, é fiel. Imagine nós, mentirosos, infiéis. Temos agora a cultura do atraso, né? Nem chegar no horário do culto nós chegamos direito. Olha quanta falha. E mesmo assim Deus tem um relacionamento com a gente. É aqui que nós somos lapidados à imagem de Cristo, sim, né? Lapidados. E isso é um processo de santificação. Exato. Só que a pessoa tem que entender que isso é um processo. É aquilo, né? O povo de Deus ainda peca contra o seu Deus. Sim. Você tem que se acostumar com isso, não se acostumar, tipo, não vou fazer mais nada, mas entender a realidade. Nós somos pecadores em processo de santificação. Com certeza. É um processo. Então, as pessoas falam, eu não vou para a igreja porque eu prefiro ser do jeito que eu sou no mundo, do que ser hipócrita na igreja. Como se fosse melhor ser ímpio, né, no mundo do que ser um crente em processo de santificação. Não. É preferível estar na sua casa, porque na casa do Senhor há pão, né, há transformação, há momentos cruciais que Deus chega e transforma a nossa vida. Com certeza. Fora dessa comunhão, você perde a força. Fora dessa comunhão, você não tem, como posso dizer, ferramentas para se transformar. Né? Tem até uma citação aqui que eu selecionei do livro que é muito interessante. Deus não nos convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento espiritual. Não! Ele nos convida para uma família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que queremos, mas exatamente o que precisamos. A questão aqui é necessidade, não é preferência. Né? Exatamente. Aí encaixa certinho na igreja ser essencial. Essencial. Né? E ser essa família de pessoas que têm pecados, têm defeitos, mas que foram compradas por Cristo e que estão num processo de se parecer mais com o Salvador. Sim. E a gente vai conseguir isso não de uma forma separada, como pop stars em carreira solo, não. É junto, sabe? É unidos uns com os outros, a ponto de quando você cair, eu ter uma mão ali para te levantar e assim por diante. E o que você acabou de falar, as exortações. Exortai-vos uns aos outros. Exatamente. Ainda mais quando chegar aquele dia, que é o texto que nós lemos. Ou seja, essas exortações só fazem sentido em um contexto... Exato, de igreja, né? Sim, mas uma coisa que também entra em questão, que as pessoas elas falam que igreja não é necessariamente uma instituição. Né? Então as pessoas, por exemplo, tem um rapaz aí que ele... fala que não vai para nenhuma denominação e congrega em nome do Senhor. Uhum. E para ele basta isso daí. Então, também tem isso. É difícil pensar assim, porque, via de regra, primeiro, a igreja é uma instituição, não é um movimento, né? Quem instituiu a igreja foi o próprio Cristo. Mas você enxergar a igreja com esses olhos, acaba que sendo, por vezes, eu vejo assim,
como uma desculpa para não ter prestação de contas, Sim. sabe? Você Mas é exatamente isso. ser membro de uma igreja, você tá ali comprometido com aquela família, sabe? Você ter o puxão de orelha quando necessário, é você acompanhar o crescimento dos irmãos, contribuir com algum dom e o irmão contribuir com outro dom, é viver uma família. Quando eu vivo como se fosse aí um andarilho, né, espiritual, eu estou fugindo dessa minha obrigação de prestação de contas. É aquilo que a gente fala. Hoje a gente vive no mundo dos streamings. Eu seleciono o pregador, eu seleciono a igreja que eu vou hoje, eu seleciono o momento que eu quero estar, entende? E isso acaba que me distanciando do corpo. Sim, e uma coisa que você acabou de falar, da exortação, uma vez eu fui ao culto, eu coloquei uma calça e não gostei. Né? E já estava incomodado. Fiz, essa calça aí não tá me agradando. E chegou o irmão e falou assim, Samuel, essa calça aí não tá boa em você não. E eu fiquei feliz na hora, porque eu poderia muito bem falar, agora eu não vou mais pra essa igreja. Né? Agora eu não vou mais. Mas eu fiquei feliz por quê? Porque eu vejo que o irmão quer o meu bem. Entende? Agora a pergunta que ele quer calar, a calça era justa? Era justo. Era justo. Houve uma moda assim, né? Eu lembro bem Era também. justo. Nossa. Mas já coloquei, já me incomodei. Dica pra vida, homens fujam de calças justas, viu? Essa parte vocês cortam em nome de Jesus. Mas é isso. O livro, pra gente caminhar pro fim, ele coloca dois elementos que existem na igreja que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual que outros lugares você não vai encontrar. Ele cita dois. Primeiro, a pregação da palavra. Sim. Poxa, eu amo ir à igreja e ser exortado pela palavra, ser desafiado pela palavra. Aí às vezes também não só confrontado, mas consolado. Quantas vezes a gente ouve uma palavra e a gente está com o coração quebrado e aquela palavra vem ao nosso encontro. E nos cura. Nos cura, nos dá, sabe? E melhor do que isso, também às vezes nos confronta. Nós precisamos ser confrontados. Com certeza, né? Com certeza. Aí que entra o papel da santificação. Tipo, Exato. a palavra que me leva a esse desejo. Falar, não, minha vida não tá muito boa não, preciso melhorar. O Jonathan Lima, ele disse que quando ele entrou na igreja, ele foi confrontado pela palavra. E ele entendeu uma coisa. Quando eu ouvi a pregação do pastor McDever, eu entendi. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Não é eu que decido a minha história. Não é eu que decido se a igreja é essencial ou não. Não é eu que decido quem eu sou. A minha identidade está atrelada ao Criador. Eu não sou Deus, ponto. Então ele mostra no livro como que a pregação, o ouvir da pregação da palavra constante, nos ajuda a ajustar a nossa visão do mundo e não enxergar o mundo com as minhas próprias pressuposições, mas com as pressuposições do Criador. Com certeza. É Deus, né? Que é o Criador, portanto é Ele que dita como as coisas devem ser. Isso é fantástico. Como que os irmãos se distanciam, sabe, da igreja, da pregação da palavra e deixam de ser exortados, confrontados e ajustados na sua visão de mundo por não achar que a igreja é essencial. E acaba se tornando um cristão autônomo. Exato. Sozinho. Um corpo sozinho. É o que Lloyd Jones diz. No dia que a igreja parar de pregar a palavra, não haverá uma única instituição no mundo que se levantará para fazer o seu trabalho. A gente pode errar, a gente por vezes erra na ação social. É verdade. Mas há outras instituições que fazem. Mas se nós errarmos em deixar de pregar a palavra, não haverá outra instituição. É a nossa identidade. Não haverá. A identidade da igreja. E uma outra questão que ele aponta que a igreja tem, que nos ajuda a crescer espiritualmente, são as pessoas. E ele define a igreja de uma forma muito bela. Ele diz, o que é uma igreja? É um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começaram a amar umas às outras. E ele diz no livro que quando ele entrou na igreja, antes ele vivia para si mesmo. E ali ele viu pessoas doando-se a si mesmas. Quando ele entrou na igreja, ele falava de Deus como um capítulo da filosofia. Mas quando ele entrou na igreja, ele percebeu que existiam pessoas que conheciam a Deus. E ele diz mais, quando ele entrou na igreja, ele vivia para se gabar das suas palavras. Ele dizia palavras para criticar ou para se exibir. Mas no meio do povo de Deus, ele viu pessoas que falavam para encorajar umas às outras. Samuel, eu aprendo muito na igreja. Eu
É uma escola, né? Da criança ao mais velho. Aqui há pessoas de verdade, sabe? Volto a dizer, pessoas com seus defeitos, com suas manias, é verdade. Mas são pessoas que estão sendo feitas à imagem do Criador, Com de certeza. Cristo. Isso me motiva cada vez mais a amar a igreja e estar na igreja. A minha época mais difícil, pós-conversão, foi quando eu trabalhei no Carrefour. Eu fiquei 2 meses trabalhando lá. É de 6 por 1. Né? Então, e estudava. Direto. Minha faculdade era presencial. Então, não tinha igreja. Não tinha família, não tinha nada. Mas o que eu sentia muita falta do momento, do linguajar dos É irmãos. diferente. Sabe, o linguajar, você diferente. só vive só com pessoas não crentes. Não tô falando que a pessoa tem que se isolar e ficar só na igreja, não é isso que a conversa não é essa. Mas só pra você entender como é difícil você não ter pessoas que, igual você falou, que te encorajam. Ninguém te encoraja fora. Eles não te encorajam. Eles, pelo contrário, eles falam assim, você não bebe, você não fuma, você não faz essas coisas. Só isso. Só isso. Só Eles não chamar para as coisas erradas, né? fala assim, meu irmão, então tá sua fé, você tá bem? Perguntar se você tá bem mesmo, e aí, só comunhão com Deus, você tá orando? E aí? E você tá com um problema, assim, vamos orar por você? Não tem essas linguagens, orar, Não. Deus, fé, não existe Nada essa para linguagem. edificar, né? Nada. É só para corromper mais o nosso coração, né? Por isso que eu acho muito difícil, eu não sei, sinceramente, eu não sei como uma pessoa que fica fora da igreja, ela fica bem, não sei como ela fica bem. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar cada uma palavra para alguém que está pensando em desistir da igreja, né? Alguém que, por alguma coisa, alguma circunstância, deixou de acreditar que a igreja é É essencial. essencial. E que está nos assistindo agora, pensando, por que eu devo voltar para a igreja? Por que é tão importante estar lá? Eu não posso estar longe e congregar Deus do meu jeito? Para essas pessoas desanimadas, eu gostaria que você desse uma palavra e posteriormente eu. Sim, em primeiro lugar, é na igreja que você obedece ao Senhor quando Ele te chama para o culto. O que é o culto? O culto é Deus convocando o seu povo para adorá-lo. Então, isso é feito quando você vai para a igreja. É aquele momento ápice que você chega assim, hoje é o dia que Deus está me convocando para o culto. Eu gosto da nossa confissão, que ela fala o seguinte, congregue sempre que for possível. Por exemplo, quando eu estou no serviço e não dá, aí tudo bem. Mas se eu tenho oportunidade, vá cultuar. Porque é nessa hora que você está obedecendo ao Senhor e prestando ao culto. Porque isso é um culto. Culto não é você estar no sofá. Não existe culto no sofá. Existe quando você se vai para algum lugar e você congrega com os irmãos e tem todos os elementos de um culto, conforme acabamos de ler em 1 Coríntios 14. Então esse é o primeiro encorajamento para as pessoas que querem desistir. Não desista, porque é aqui que você presta um culto. E outra coisa, estava comentando até mesmo com meu irmão, Wesley, que é bom a pessoa já entender que, como o Daniel também falou, que somos pecadores, né? Aqui você não vai achar ninguém perfeito. Você vai achar várias pessoas com vários defeitos. Quando eu entrei na igreja, eu achava que as pessoas não pecavam. Essa era a minha visão das pessoas, que as pessoas não tinham falhas. Eu achava isso. Então eu tinha medo, né, de falar, nossa, tenho medo de chegar perto daquela pessoa, não sei, né, porque eu achava que eram pessoas especiais, né, e hoje realmente eu digo que são pessoas especiais mesmo, mas pecadoras. Amém. São pecadoras, pessoas falhas, então a minha palavra para você que pensa em desistir, não desista, porque é aqui que você vai ser curada e você também pode ser um meio para outras pessoas. Então, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Amém. A minha palavra para você que está desencorajado é que, primeiro, participar do povo de Deus não é algo que deve ser visto como maçante, uma obrigação enfadonha. Pelo contrário, louvar a Deus, cultuá-lo, é uma medida de graça. Estar no meio do povo de Deus já é motivo de você louvar a Deus por toda a eternidade. É aqui, volto a dizer, somente é no meio do povo de Deus que a bênção do Senhor opera. Olha, eu vou te dizer, se você se entregar os pontos, se você achar que ser crente online é normal, aos poucos a sua fé vai minguar. Como uma brasa longe do braseiro. Aos poucos você
não vai mais assistir ao culto, mas somente partes da pregação. Aos poucos você vai esquecer de assistir aos cultos e às pregações. Aos poucos você vai deixar de orar e de ler a Bíblia. E quanto menos você esperar, você vai deixar de temer a Deus. E quando você chegar nesse ponto, você vai viver do jeito que você quiser. Estar no meio do povo de Deus é ser lapidado. Estar no meio do povo de Deus é aprender a amar o diferente. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. É estar no meio do povo de Deus e ser feito de forma progressiva a imagem do nosso eterno Redentor. Amém. Portanto, não desista. Não entregue os pontos. Há sempre uma esperança para você. Jesus não desiste das suas ovelhas. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os tempos estão difíceis, nós sabemos. Mas não é saindo da igreja que as coisas vão resolver. Pelo contrário, vão piorar. Portanto, volte para a igreja, pois ela é essencial. Eu gostaria de, nesse momento, orar. Vamos orar? Vamos orar. Faça uma oração e eu faço uma por essas pessoas e pelo momento que nós estamos passando. É verdade. Senhor Deus e meu Pai, sabemos da dificuldade que estamos vivendo e a Tua palavra nos exorta a sempre reconhecer esses tempos difíceis e agir com sabedoria. E é isso que eu te peço agora, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento difícil, onde as pessoas estão se tornando cada vez mais individuais, não tem mais aquele desejo de ter uma relação com a outra. Verdade. Hoje as pessoas, infelizmente, meu querido Deus, elas, quando tem um relacionamento, elas já querem se separar porque é enfadonho correr atrás do outro. Mas nos dê graça, Pai querido. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça, porque sem a qual não conseguimos fazer nada. É o que Jesus nos ensina. Então eu peço que o Senhor abençoe a igreja, abençoe os irmãos, dê essa compreensão a eles, mostre a eles, ó Pai querido, que a igreja é essencial. É importante estar, Senhor, estarmos juntos para Te glorificar, Te exaltar e saber que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador e o nosso Salvador. E estamos aqui por causa do Senhor. Não estamos aqui por causa do irmão A ou por causa do irmão B, mas estamos aqui por causa do Senhor. E juntos, Pai querido, Te glorificamos. Pai Santo, abençoe, Pai querido. Abençoe a Tua igreja debaixo, Senhor, desse céu. Derrame graça, Deus Todo-Poderoso, sobre todos nós. Nos ajude, Senhor, a nos unirmos, Senhor Deus, na causa maior, que é o reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, em continuação à oração do Teu servo, eu quero clamar, Senhor, pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, que tem passado por momentos de tribulação, momentos difíceis, ó Deus. Momentos em que não apenas a sociedade tem nos perseguido, mas a pandemia tem nos distanciado e feito acelerar o processo de descredibilização da igreja como essencial. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos fortaleça o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Amém. Nos ajude a enxergar, por meio da Tua santa palavra, que a igreja ela é essencial para o Teu povo. E que a reunião do Teu povo, o culto prestado ao Senhor, é uma graça indizível, uma graça que emana do Calvário. Ó Deus, nos ajude, nos fortaleça a não abrirmos mão da comunhão presencial com o Teu povo. Amém. Nos ajude, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, chegamos ao final do nosso programa, primeiro programa Amém. do Vivendo na Palavra. Que, se você ficou até o final conosco e tem gostado do que tem encontrado no nosso canal, eu peço que você curta, deixe aí o seu like, esse joinha, é a liturgia do YouTube. Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário sobre o que você acha dessas questões relacionadas à igreja ser essencial. Assim nós vamos alcançar mais pessoas por meio da obra de evangelização, por meio das mídias sociais. Então, espero você num próximo programa, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe. Amém. Amém.